Irmãos, nós vamos, a partir de hoje, dar início a uma nova série. Marcos, vou chegar um pouquinho para trás aqui, ver se vai sair do enquadramento aí. Tá tranquilo? Tá bom. Nós estamos hoje dando início a uma nova série e vamos até lá pertinho do Natal. Uma série não tão curta como a outra, mas também não tão longa assim, mais ou menos. Nesta nova série, como nós vimos, nós vamos falar sobre os pecados intocáveis. Aqueles que guardamos no cantinho, sabe aqueles pecados que guardamos no cantinho, as 7 chaves, e por vezes nós não o consideramos? Pensaram sobre isso? Eu quero já te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 10. Vamos ler apenas esse versículo. Mas ele traz uma verdade profunda para mim e para você. Em nossa sociedade, queridos, há comportamentos claramente reprováveis. Nós sabemos disso. E outros moralmente errados, mas socialmente tolerados. É totalmente reprovável, por exemplo, a corrupção, o desvio de dinheiro público. Mas você já percebeu que, de uma maneira geral, nós nos orgulhamos do jeitinho brasileiro? É ou não é verdade? A gente fica orgulhoso, Furamos fila. Às vezes nós chegamos no supermercado, E aí, que eu estou falando às vezes nós, Estou generalizando. Pensa naquilo que é comum na nossa sociedade. Chegamos no supermercado, você já foi num açaí início de mês, queridos? Não? Estou até fazendo propaganda para o açaí aqui, Dia 25, quando o pessoal começa a receber o ticket, lotado, você não acha vaga. Quando de repente você olha, vaga 60 a mais. Aí você pensa, por que não? Colamos na prova, usamos a nossa influência para ganhar vantagens, damos um presentinho para agilizar um processo. E qual a diferença entre esses pecados que são totalmente notáveis, que nós percebemos nitidamente, como a corrupção, por exemplo, e esse jeitinho brasileiro? Qual é a diferença entre eles? Para Deus, nenhuma. O socialmente tolerado, com o tempo, ele passa a não ser tão errado assim. E às vezes a gente convive com eles de maneira tranquila. Mas isso é possível para um cristão? Praticamos e aquilo já não faz mais efeito na nossa vida. É algo pequenininho, ninguém vê, ninguém viu, ninguém sabe. Se assumirmos, queridos, esses padrões da nossa cultura para a minha vida como cristão, certamente vamos reproduzir esses mesmos padrões na nossa relação com Deus e com o próximo e com o outro. É o que nós estamos chamando nessa série aqui de pecados intocáveis. Ou podemos chamar também de pecados aceitáveis, pecados toleráveis, pecados sutis. É só um negocinho à toa. Não tem problema nenhum, não é nada demais. Ninguém vai perceber, ninguém vai notar, ninguém vai saber, ninguém vai ver. A proposta dessa série, queridos, é percebermos que todos os pecados que cometemos, sejam aqueles que são claramente reprováveis e os que são aceitáveis, que julgamos menos graves, são igualmente abomináveis para Deus. Já abriu sua Bíblia? Tiago 2, versículo 10 diz o seguinte: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. E pedimos e suplicamos ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos ilumine, para que possamos compreendê-la e vivermos por meio desta palavra, que é a Tua palavra revelada para o Teu povo. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tiago aqui, queridos, ele está tratando sobre acepção de pessoas.
Ele está dizendo aqui que nós, se você for pegar a partir do versículo 1º, ele está dizendo que nós não podemos fazer separações de pessoas, são todas iguais, precisamos tratar todas as pessoas iguais. E ele chega aqui no versículo 10 dizendo, porque quem tropeça, quem obedece toda a lei e tropeça em um só ponto da lei é culpado dela inteira. O que Tiago está querendo dizer é que todos nós somos pecadores, incapazes de cumprir toda a lei. Falamos tanto isso aqui na série de Romanos, acho que está bem absorvido por nós isso, né? Eu estava recentemente assistindo um debate entre um cristão e um judeu. Eu tenho assistido bastante debate, Mateus. Bastante. Eu tenho aprendido bastante, é bem interessante. Mas a discussão era que todos nós somos pecadores, incapazes de cumprir toda a lei. Por isso nós precisamos de um mediador, de um salvador. Por isso nós precisamos de Jesus Cristo. Lembra? O debate era entre um cristão e um judeu. Nós precisamos de um salvador, nós precisamos de Jesus para nos justificar e nos santificar. E aí o cristão virou para o judeu e perguntou, você consegue cumprir toda a lei? E ele respondeu, olha, a dos 10 mandamentos sim, mas as 613 leis espalhadas por todo o Pentateuco não. Ora, então ele não é capaz de cumprir a lei. Porque os 10 mandamentos, ele sintetiza todas as 613 leis do Antigo Testamento, do Pentateuco. Aliás, não existe mais o templo, né? E muitas leis não são nem possíveis serem cumpridas pelos judeus mais. No cristianismo, Jesus ensina que a raiz do pecado, ela vai muito além. Ela está no coração. Em outras palavras, queridos, a intenção, a motivação e até o nosso pensamento já constitui pecado, mesmo que ele não se expresse em ações externas. Se só pensarmos, já foi. Já pecamos. E eu preciso contar um caso que aconteceu comigo essa semana, no trânsito, para variar, queridos. Aí você pensa assim, o pastor peca, olha, e como peca? Peca pouco, não. Eu estava no trânsito, né, como sempre, nessa vida aqui de Macaé, né? Trânsito tranquilo, né? E um cara de moto esbarra no meu retrovisor, com mais passão assim para ele passar. A gente tenta dar o corredor, né? Quem é de moto sabe aí, né? Dá o corredor, né? Tem que passar pelo corredor. E ele acertou meu retrovisor e na hora, queridos, meu pensamento foi como? Queridos, nós pecamos a todo instante, mas a questão é como nós lidamos com isso. Eu não posso achar que isso é normal para mim. Sim, eu ainda sou um pecador, mas eu preciso lutar contra isso o tempo todo. Ninguém escapa dessa verdade, todos nós somos pecadores, nós já nascemos com essa condição. E o pecado da humanidade, como nós sabemos, tem origem na queda dos nossos primeiros pais. Por isso, nós já nascemos pecadores. Paulo vai dizer isso em Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, está se referindo a Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, por quê? Todos pecaram. E isso é um problema, querido, porque todo pecado é uma ofensa contra Deus, que é absolutamente santo. É impossível um Deus conviver com o pecado. É possível um Deus santo conviver com o pecado, é incompatível. Quando tratamos alguns pecados como aceitáveis, corremos o risco de achar que eles estão em conformidade, mas definitivamente eles não estão. Diante de um Deus cuja a santidade é enfatizada nas Escrituras, com a tríplice repetição, santo, 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 não há espaço para a tolerância do pecado, é tolerância zero. Esse é o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes. Já foi falado, o pastor Mateus falou esses dias sobre isso. Nós não vemos na Bíblia escrito Deus é amor, 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 Deus é misericórdia, 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 mas santo não. Quando se refere à santidade de Deus, vai dizer que Ele é santo, 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 ou seja, Ele é totalmente, completamente, superlativamente santo, faz parte da sua essência. Por isso que não há espaço para nenhum tipo de pecado, inclusive aquele que nós achamos toleráveis, aceitáveis. Os nossos pecados, sejam eles quais forem, são exatamente a razão da nossa separação com relação ao nosso Criador.
Isaías fala sobre isso, 59, versículo 2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. E como isso se resolve, querido? Porque a conta não fecha. Como é que eu me achego a Deus se eu sou totalmente pecador e Deus é totalmente santo? Se todos somos pecadores, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, por que Paulo ele vai se referir aos cristãos que se reuniam ali na igreja de Corinto como santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos? Ele diz isso lá em 1 Coríntios 1, versículo 2. E olha que a igreja de Corinto não era uma igreja fácil. É ou não é verdade? Eles eram orgulhosos e rebeldes, toleravam a indecência. Eles processavam uns aos outros, se vangloriavam da liberdade em Cristo, exageravam na ceia do Senhor e estavam equivocados quanto aos dons espirituais, era uma bagunça, e estavam confusos também sobre a ressurreição dos salvos. Poderíamos dizer do povo de Corinto, queridos, que de santo eles não tinham nada. Porém, precisamos entender a origem dessa palavra. Porque os crentes são chamados assim. Por que os crentes são chamados de santos? O termo grego que traduz a palavra santo é hagios, e não tem a ver com o caráter da pessoa, mas o estado de ser dela. De maneira literal, podemos dizer que santo é alguém separado por Deus, ou melhor, alguém separado por Deus para Deus. Paulo também fala isso, escrevendo à igreja de Éfeso. Efésios 1,4 vai dizer, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Somente Deus, queridos, que é santo, 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 pode nos santificar. E como que ele faz isso? Nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Jerry Bridges, a pronúncia deu uma falhada aqui agora, mas foi apenas um lapso. Vou melhorar na minha pronúncia. Jerry Bridges, ele diz o seguinte: cada novo cristão foi separado por Deus e para Deus, a fim de ser transformado à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Isso significa, queridos, que é um processo, é o processo que nós chamamos de santificação. Algumas coisas acontecem na nossa vida quando nós somos alcançados pela graça, nós somos regenerados, nós somos justificados e nós damos início a um processo chamado santificação. Não é um ato, mas é um processo que nós estamos vivendo na nossa vida. O objetivo é crescer em semelhança a Cristo e glorificá-lo continuamente, à medida que experimentamos a transformação da nossa vida dia após dia. Perceba que esse processo implica diretamente na forma como nós lidamos com o pecado. Inclusive, e talvez principalmente, os pecados intocáveis, toleráveis, aceitáveis. Estar sendo, queridos, moldados a Cristo reduz o espaço do pecado em nós. E não é mérito nosso, mas é obra do próprio Deus na nossa vida. Porque quando nós somos alcançados pela graça, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Paulo também vai dizer que nós somos vaso de barros, mas que carregamos um tesouro. Isso significa que nós somos falíveis, sensíveis, frágeis, mas que dentro de nós habita um tesouro precioso que é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Jerry Bridges, e eu vou citar esse nome algumas vezes aqui, ele diz o seguinte com relação a isso. No sentido bíblico do termo, santidade não tem a ver com realizações nem com perfeição de caráter, mas com um estado de ser, uma condição inteiramente nova de viver, gerada pelo Espírito de Deus. O título de santo não elimina a nossa condição de pecadores. Não somos perfeitos, queridos. Ainda. Porque às vezes nós falamos isso, parece que é exigido perfeição de nós. Esse é um alvo, mas que nós só vamos atingir quando Jesus Cristo voltar. Mas isso nos chama, querido, a responsabilidade de viver hoje já em santidade, reconhecendo e enfrentando o pecado, seja ele gritante, como nós observamos, ou seja ele sutil, como muitas vezes nós ignoramos. Dito tudo isso, eu quero falar 3 coisas com vocês.
As duas primeiras não são boas notícias, mas a terceira resolve as duas primeiras. E a primeira é um sinal de alerta contra a banalização do pecado. Esse é o nosso primeiro ponto. Talvez você já tenha ouvido a seguinte frase, ou já tenha falado a seguinte frase: eu não me considero um pecador, pelo menos não me considero um grande pecador. Eu não roubo, eu não mato, eu não uso drogas, eu não leso ninguém. Percebe, queridos, que a definição de pecado para alguns está longe de ser a natureza real do pecado. Já vimos que o pecado, ele não é concebido na ação, mas é uma condição de que nós já nascemos. Banalizamos o pecado quando perdemos a noção da sua essência. Foi essa a conclusão que C.S. Lewis e o Carson chegaram. Olha o que C.S. Lewis vai dizer. A barreira que mais encontro é a falta quase total de algum senso de pecado em meus ouvintes. Carson vai dizer o seguinte: o mais frustrante de pregar o evangelho em universidades é o fato de, no geral, os alunos não terem noção de pecado. Eles sabem pecar muito bem, mas não conhecem a natureza do pecado. Banalizamos o pecado quando desconsideramos a sua essência, a sua natureza, quando deixamos de entender que nós já nascemos com essa condição. Uma outra coisa, queridos, como igreja evangélica conservadora, uma igreja que conserva os seus valores e as suas tradições, também perdemos o conceito de pecado? Com certeza não. Aliás, queridos, somos muito bons em olhar para os pecados da nossa sociedade, da nossa cultura, como aborto, homossexualismo, assassinato, corrupção. Porém, nós ignoramos nossos pecados de fofoca, orgulho, inveja, amargura, luxúria, gula e por aí vai. Banalizamos o pecado quando consideramos alguns e desconsideramos outros. Nós estamos assim banalizando o pecado. Conta-se uma história em uma igreja de que o pastor convidou um grupo de homens para orar especificamente pelas necessidades espirituais da igreja. Perceba, o objetivo do culto de oração, do momento de oração, era orar pelas necessidades espirituais da igreja. E quando começa aquele momento de oração, acontece exatamente isso. As pessoas começam a olhar para as mazelas, os pecados da sociedade, começam a orar por isso, esquece de si e ora pela questão do aborto, da homossexualidade, da corrupção. E o pastor fica estarrecido com relação àquilo, porque era para tratar alguma coisa interior do coração, era o momento de rasgar o coração e confessar seus pecados diante de Deus. E ele termina aquela reunião de oração estarrecido, fazendo a oração do publicano ali em Lucas 18. Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Somos capazes de apontar as mazelas pecaminosas da nossa sociedade e incapazes de olhar para os nossos próprios pecados, como se eles não fossem tão nocivos assim. Colocamos ranking nos pecados. Alguns são mais importantes ou mais relevantes do que outros. Porém, Deus nunca estabeleceu graus de pecados. Todo pecado é sério e ofende a santidade de Deus. Jerry Bridges vai dizer: pecado é pecado, mesmo os que classifico de pecados aceitáveis pelos santos. Aqueles que toleramos em nossa vida são graves aos olhos de Deus. O orgulho religioso, as atitudes críticas, os mexericos, a impaciência e a ira, e até mesmo a ansiedade. Tudo isso é coisa séria aos olhos de Deus. Uma outra coisa, queridos, que acontece é que nós banalizamos o pecado quando nós evitamos de falar sobre eles, principalmente os pecados aceitáveis, os pecados intocáveis. Isso acontece porque muitas vezes há receio de ofender e afastar as pessoas da igreja. Por isso é melhor falar apenas de coisas que confortam, coisas que massageiam o ego, coisas que agradam a todo mundo. Se eu estou pregando em determinado texto, eu vou pular aquela parte porque eu posso ofender alguém. Mas o pecado é uma ofensa, nos ofende, mas ofende principalmente a Deus. Banalizamos o pecado quando deixamos de falar sobre ele.
Eu não posso pregar numa série, por exemplo, e pular uma página da Bíblia porque alguém vai ficar desconfortável. Eu posso ofender alguém, mas é a palavra de Deus com uma verdade para a nossa vida, porque nós somos pecadores, queridos. Perceba. Se deixa de falar para não ofender as pessoas, mas se esquece que o maior ofendido em relação ao pecado é Deus. Nos preocupamos com as pessoas, com as circunstâncias, com a nossa imagem perante os outros, com a nossa reputação, mas nos esquecemos com quem de fato é ofendido em nosso pecado. Então é melhor não tocar no assunto, é melhor não falar, é melhor deixar para lá, é melhor colocar para debaixo do tapete. Não vamos tocar nesse assunto. Eu posso ofender alguém pode ficar chateado e sair da igreja. Qual a solução para tudo isso? Nós já vamos chegar lá. Mas antes, quero falar de um outro problema com vocês, que é o mal que o pecado faz. Esse é o nosso segundo ponto. Já sabemos que é o pecado que nos separa de Deus. E isto, queridos, esse é um problema que diz respeito à nossa eternidade. Jerry Bridges, ele vai comparar o pecado a um câncer. E vai dizer que o outro termo para câncer é malignidade. O câncer é uma doença terrível e tem potencial ilimitado de crescimento. Ele invade os tecidos vizinhos, atingindo outras áreas do nosso corpo por metástase. Nós vemos isso acontecendo. Perceba que nós estamos fazendo um comparativo aqui. Essa malignidade avança e se alastra pelo corpo, podendo causar a morte. Ele diz o seguinte: pecado é malignidade espiritual e moral. Se for deixado à vontade, acaba se espalhando por todo o nosso ser, contaminando cada área de nossa vida. O que é ainda pior é que geralmente atinge por metástase a vida dos cristãos ao nosso redor. Normalmente, os pecados intocáveis, eles tomam o nosso coração, mas nós dizemos assim, é aceitável, dá para tolerar, não tem problema. Mas como um câncer, a sua malignidade vai tomando toda a nossa vida por metástase, e como um câncer, pode causar a morte. Um olhar cobiçoso, por exemplo, ele pode levar alguém ao vício em pornografia. E o vício em pornografia pode suscitar adultério. E isso pode levar à morte do casamento. Perceba, queridos, um pecado sutil, apenas um olhar gerou metástase e pode levar à morte. Percebe a destruição e o mal que um pecado sutil ele pode fazer na nossa vida? Mas não é só isso. Pois nossas atitudes, nossas ações, as nossas palavras e até os nossos pensamentos costumam afetar as pessoas que estão ao nosso redor. A fofoca, por exemplo, ela arruína a vida do outro e envenena a mente daquela pessoa que está nos ouvindo. O meu pecado se alastra no coração alheio como uma metástase também. Os pecados intocáveis parecem inofensivos, mas como um câncer, eles podem destruir e causar morte. Queridos, nós fomos libertos do domínio absoluto do pecado. E como nós já vimos, nós temos sido transformados pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas não podemos esquecer que a lei do pecado, ela continua guerreando em nosso interior. E qual é a solução para tudo isso? Chegamos então ao nosso terceiro ponto, que é a cura do pecado. Quando percebemos como a notícia ruim é má, teremos mais capacidade de entender como a notícia boa é ótima, vai dizer Jerry Bridges. O Evangelho, queridos, é exatamente essa boa notícia. Jesus Cristo vindo ao mundo para poder salvar pecadores. E é exatamente essa afirmação que o apóstolo Paulo chega escrevendo para Timóteo. 1 Timóteo 1,15 vai dizer, olha, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior.
Paulo olhava para si e se achava o pior dos pecadores. Eu não posso perder de mente, eu não posso esquecer disso, que eu sou um pecador. Mas que Jesus Cristo, queridos, Ele é um grande Salvador. O que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para me perdoar e para me salvar, para mudar meu modo de vida, para me transformar dia após dia, não me tornar uma pessoa que não peca nunca mais, mas uma pessoa que vai sendo moldada dia após dia, para que cada vez peque menos, até chegar aquele dia onde Ele vai restaurar todas as coisas. John Newton, inclusive, fez aquela música, né? Amazing Grace. A pronúncia melhorou um cadinho, não melhorou? Amazing Grace. Ele era um capitão de um navio negreiro, acho que muitos conhecem, né, a história dele, que levava escravos, né, da África ali para os Estados Unidos. Quando ele começa a refletir sobre as coisas que ele fez, ele percebe o tamanho do pecado, aquilo que o pecado corroeu e fez na sua vida. Tempos depois, ele estuda teologia, se torna um pastor, mas não esquecia a natureza horrorosa do seu pecado. Quando ele estava perto de morrer, ele chama um amigo e dá uma declaração impactante. Ele diz o seguinte: minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Senhor. O que Cristo fez por nós, queridos, na cruz do Calvário, foi suficiente para nos deixar livres do domínio do pecado. Mas ainda convivemos com a sua presença. Por isso, como diz Martinho Lutero, nós precisamos pregar o Evangelho para nós todos os dias, porque nós nos esquecemos do Evangelho todos os dias. É no Evangelho que reconhecemos que somos pecadores. Mas também é no Evangelho que nós reconhecemos que somos pecadores perdoados. Isso muda tudo na nossa vida, queridos. Deus, Ele não atribui mais culpa a nós. Porque os nossos pecados foram imputados sobre Jesus Cristo na cruz. De modo que aquilo que Jesus Cristo fez é completamente suficiente, capaz de perdoar os nossos pecados. Paulo fala isso em Romanos 4, versículo 7 e versículo 8. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A obra de Cristo por nós não nos autoriza a pecar. Porque nós podemos pensar, né? Já que Jesus Cristo levou o meu pecado, eu posso viver a vida como eu quero. Mas essa compreensão é uma compreensão de uma pessoa que verdadeiramente não foi alcançada pela graça. O que Ele fez na cruz não nos autoriza a pecar, pelo contrário, queridos. Revela a nossa condição e a nossa dependência. E nos fortalece e nos motiva a resistir o pecado todos os dias. Quanto mais o Evangelho ocupa meus pensamentos e orienta as minhas ações, menos o pecado terá vez na minha vida. Pelo poder do Evangelho, queridos, o Espírito Santo nos transforma dia após dia, conformando-nos ao caráter de Cristo, até que Ele venha e o pecado deixe de existir em nossa convivência. Quando Jesus Cristo voltar, queridos, e restaurar todas as coisas, não vamos mais conviver com a presença do pecado. É quando Jesus Cristo voltar, que é o último estágio nesse processo que nós estamos, nessa caminhada cristã, que é o estágio de glorificação. Ele vai restaurar todas as coisas. Nós seremos incapazes de pecar, porque o pecado não fará parte mais da nossa vida. Então, queridos, até o dia que Cristo voltar, ou até o dia que Ele nos chamar, o que nos cabe fazer? Viver lutando contra a lei do pecado que ainda guerreia em nós. É isso que a Bíblia nos ordena.
Olha o que Paulo diz, Romanos 8, 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele diz também em Colossenses, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que lidar com o pecado é uma luta diária, todos os dias. Mas precisamos lembrar, queridos, que não estamos sozinhos. Aliás, nós somos incapazes de lutar sozinhos. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a lutar e a vencer o pecado. Eu quero já chamar a banda à frente. A partir da continuidade dessa série, nós vamos tratar de maneira específica alguns pecados. Nós vamos falar especificamente de pecados que nós tocamos no assunto aqui, mas nós não aprofundamos. A proposta hoje é termos um panorama geral de que sim, queridos, existem coisas que precisam ser tratadas na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Coisas que por vezes desconsideramos, mas que ofendemos ao Senhor. A ideia hoje é fazermos perceber, queridos, que nós precisamos lidar com isso. E como nós lidamos com isso? Acabamos de responder com o Evangelho. Lembrando do Evangelho todos os dias. Vivendo uma vida que agrada a Deus. Sendo transformado dia após dia através do Espírito Santo de Deus. Em quais lugares nós guardamos e conservamos nossos pecados de estimação? Podemos chamar assim? O que estamos chamando aqui de pecados intocáveis, pecados aceitáveis, pecados toleráveis, pecados sutis. Em que lugar nós temos guardado isso? Aqueles que ninguém vê, aqueles que ninguém sabe, aqueles que nós desconsideramos. Nós somos capazes de identificá-los? Será que eu sou capaz para olhar para a minha vida e para a minha conduta e identificar pontos que eu preciso melhorar, pontos que eu preciso reconhecer e me arrepender? Nós somos capazes de confessá-los? Porque para confessar eu preciso identificar. Somos capazes de identificar e confessar esses pecados e procurar viver uma vida que agrada a Deus, mesmo que por vezes nós erremos novamente. Mas lembre-se, nós estamos sendo transformados. Somos capazes de abandoná-los? É para que possamos refletir, queridos. A resposta nós encontramos no Evangelho. Ele nos diz que se somos filhos de Deus, nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. E esse processo de santificação nos mostra que quanto mais nos aproximamos de Cristo, quanto mais nós vivamos uma vida para poder agradá-lo, quanto mais olhamos para o exemplo de Cristo e procuramos viver de acordo com isso, nós estamos sendo transformados. Não por nossa força, não porque somos capazes, pelo contrário, porque não somos capazes. Mas pela ação do Espírito Santo que mora dentro de todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus. E quero concluir citando mais uma vez o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A Ele a glória, a honra, o poder e o louvor para todo sempre, queridos. Que Deus nos abençoe e que Ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações.